Oi gente, aqui é a Bianca do Entre Palavras e hoje inicia-se mais um vídeo aqui nesse canal. Antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo e deixando o seu like, porque hoje eu vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço. Na verdade, que eu gravo, né? Que é o quê? Vlog de leitura. Bom, deu a louca em mim pela 30ª vez e aí eu tô fazendo um vlog de leitura de uma série que provavelmente irá virar uma coisa recorrente aqui nesse canal, que é a leitura da série de Trono de Vidro. Pra quem não sabe, tem um vídeo onde eu li o primeiro livro aqui no canal, onde eu faço um vlog de leitura e uma mini resenha no final. Então eu vou deixar o link aqui nos cards, em algum dos lados. E aí, no Natal, eu comprei continuação, né? Eu comprei 2 livros da continuação, eu comprei Coroa da Meia-Noite e Herdeira do Fogo, o segundo e o terceiro livro. E aí, tava parado aqui na minha estante, na verdade, os 2. Isso foi em dezembro. Eu fiquei meio assim de continuar a ler essa série, porque foi uma série que saiu bastante da minha zona de conforto, eu não tô acostumada a ler fantasia, então eu fui ler outros romances, outras séries que eu tava mais interessada em ler. Só que a questão é que ontem eu terminei de ler o primeiro livro de ACOTAR, né? Corte de Rosas e Espinhos. Corte de Espinhos e Rosas. E aí eu acabei gostando bastante do livro e acabei falando, por que não continuar a série Trono de Vidro? Porque se eu amei tanto assim ACOTAR, provavelmente em algum momento, eu espero que sim, eu ficaria viciada em Trono de Vidro. A questão é que é o seguinte, por que eu demorei tanto pra ler e não já peguei a continuação de Trono de Vidro no começo do mês? Eu vi alguns vídeos que você teria que ler um spin-off, né, que é o tal da Lâmina da Assassina. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Só que esse livro eu não tenho físico, só tenho ele no e-book, que inclusive tá no Kindle Unlimited, tá? E eu assino o Kindle Unlimited, só que eu não queria ler em e-book, eu tava muito querendo ler livro físico mesmo. Aí eu falei, não vou conseguir ler os outros livros se eu não ler esse, porque o pessoal tava falando que deveria ler os outros livros. Descobri que Lâmina da Assassina é indicado que você leia ou antes ou depois do primeiro livro de Trono de Vidro, mas que você pode ler ele em qualquer ordem. É recomendável que leia antes do 4º livro. Então, como eu tô bem longe do 4º livro, eu irei começar a ler. Então, Coroa da Meia-Noite, né? Esse segundo livro, ele tá até no plástico. Vamos tirar ele do plástico? Vamos! Coroa da Meia-Noite, então, segundo livro da série de Trono de Vidro. Vamos ver o que eu acho. O que aconteceu no último livro de Trono de Vidro foi que a Celaena ganhou a competição, certo? Ela ganhou a competição e ela agora se tornou oficialmente a assassina do rei. O livro, ele é vermelho, né? Ele tem um hot stamp aqui, a lombada e atrás. A ação é a diagramação padrão da Record. E agora ela vai fazer trabalhos, né, para o rei. Então, assim, vamos ver o que eu vou achar disso. Eu não me apeguei tanto à história no primeiro livro, porque tem muita mitologia. Eu tava muito desacostumada a ler tanta mitologia assim na minha vida. Mas esse livro aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tem 402 páginas. Olá! Eu acho que a última atualização que eu dei foi hoje, no caso, dia 21 de janeiro, uma quinta-feira. A última atualização que eu dei foi dia 19, na quarta-feira. Não, na terça-feira. E o que aconteceu? Na terça-feira eu abri o livro, mas eu acabei não lendo absolutamente nada, como sempre, né? Porque toda vez que eu inicio um vlog eu não leio nada. Na quarta-feira ontem, durante o dia eu também não li nada, mas aí eu li bastante de madrugada. Cheguei na página 96 do livro, capítulo 11. Vamos lá, o que aconteceu? O que tá acontecendo? O que eu tô achando? Primeiramente, gostaria de falar que tá sendo um livro um pouquinho complicado pra mim ler, porque tem muita fantasia. Diferente de Cor de Espinhos e Rosas, que não tinha muita fantasia, esse tem bastante fantasia. O que acontece? Eu não tô acostumada a ler esse livro de tipo de livro. Por mais que eu tenha lido o primeiro livro de Trono de Vidro, eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra me acostumar. Já apareceu bastante elemento mágico, bastante cenas que são meio que sobrenaturais, pra me acostumar ainda com isso. Mas, basicamente, já falei já que no primeiro livro a gente tem a Celaena sendo escolhida como assassina do rei. E nesse, a Celaena tá
cumprindo, né, o mandato. Então o rei tá entregando alguns nomes pra ela, tá indo atrás desses assassinos pra poder matar. Inimigos do rei pra poder matar, na verdade. Gente, eu não sei, cara. Eu já tô avisando já de começo que se você não leu o primeiro livro, eu recomendo que você não assista esse vídeo, porque vai ter spoiler do primeiro livro, provavelmente vai ter spoiler desse segundo livro também. Mas assim, eu não sei. Esse livro tá puxando bastante pro romance. Já percebi que tem bastante cenas, assim, pro romance, principalmente entre ela e o Chaol. Mas o romance tá me salvando, porque tem cenas que é muita fantasia, muita coisa pesada. E aí vem uma cena de romance e aí meio que salva, sabe? Mas se não fosse essa cena de romance, provavelmente estaria, ó... Vocês entenderam, né? Gostando do casal principal, já no primeiro livro eu já shippava ela com o Chaol. Apesar de estar muito chata essa questão do Dorian, porque parece que realmente ela usou ele, né? Tadinho, gente, dá dó. E eu espero que no futuro a Sarah J. Maas coloque alguém pra substituir a Celaena, no caso, na vida do Dorian. Eu espero mesmo que isso aconteça, porque tá dando dó. Porque o Dorian até agora não fez nada de errado, né? Então, assim, continuar. Minha meta é chegar na página pelo menos 190. Não aconteceu grandes coisas, não. Vamos continuar. Hoje é um sábado, dia 23. E assim, eu não li nada ontem. As minhas férias estão acabando. Então eu tô acabando meio que aproveitando elas pelo máximo. E eu não tô me forçando. Então ontem eu não li nada, de nada. E aí hoje eu peguei pra ler. Eu tava na página 200, se eu não me engano. E agora eu tô na página 289. Eu andei bastante. Mas assim, gente, tem coisas que estão acontecendo. Não tô gostando muito, não. O que aconteceu foi que, como previsto, né, o Chaol e a Celaena ficaram juntos. E eles ficaram juntos por alguns dias. Depois aconteceu umas coisinhas aí que, né, não era pra ter acontecido. Teve uma personagem aqui que morreu, que pra mim, assim, é uma personagem que eu vou ser hateada bastante por falar. Mas não é uma personagem que eu, tipo, me importei muito que morreu. Ela tem um papel na história, já deu pra perceber já que ela tem um papel na história. Na verdade, já deu pra perceber isso desde o primeiro livro. No segundo livro, a gente descobre que ela desempenha, né, um papel maior ainda. Eu não vou falar quem que morre, pra não dar spoiler. Mas ela desempenha um papel maior ainda nesse segundo livro. E aí ela morre e... tá. Mas, ao mesmo tempo, ela morreu e eu fiquei, tipo... tá bom, passa, sabe? E aí, a questão do Chaol e da Celaena tá me irritando. Por que tá me irritando? Porque, assim, os dois, eles ficaram juntos por dias. E aí, aconteceu uma coisa que tá bom, ok, se ele tivesse lá, poderia não ter acontecido. Mas aconteceu uma coisa e aí, do nada, os dois já não estão mais se falando e não estão mais juntos. Sério que isso vai acontecer nessas circunstâncias. É literalmente o Dorian, que é o príncipe, eu falei que tava com bastante dó dele. Eu espero que ele encontre alguém durante os livros. Eu tava com muita dó dele, porque a autora colocou algumas cenas que tava o Chaol e a Celaena juntos. E o Dorian ficava meio de escanteio, tava lá pra ver aquelas cenas. Eu fiquei tipo, pra que ela tá colocando essas cenas? Só pra gente ficar triste. Então, não gostei muito disso não, mas aí eu já tava me acostumando com essa ideia do Dorian. Até o Dorian tava se acostumando com essa ideia, né? Se ele se acostumou, quem sou eu pra não se acostumar? E o Dorian não fazia mais parte da vida amorosa da Celaena, já tava acostumada, o Chaol, e aí daqui a pouco a Celaena larga do Chaol, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, alguém me tira dessa confusão amorosa. E o arco do Dorian, a gente já tinha uns indícios, desde o começo desse livro aqui, que o Dorian, ele seria uma pessoa importante, né? Um papel fundamental nessa história, em questão dos reinos. Ele acaba descobrindo coisas sobre ele mesmo e sobre powers, né? Sobre poderes que ele exerce, que ele pode ter. E aí ele tá tendo um arco. Não tá tendo um arco tão grande assim quanto eu pensei que a autora ia dar pra ele, mas tá tendo um arco, tá? Tá sendo legal ver como ele tá se descobrindo. Tá acontecendo bastante coisa,
Mas tem algumas coisas que eu, tipo, não tô nem aí porque tá acontecendo, entendeu? Isso tudo deu pra entender. Mas tem tantas coisas, é romance, é muita coisa que eu tô conseguindo focar realmente no que importa. E sobre o mistério dos planos do rei, tô tentando entender, entendeu? Eu tô jogando meio que assim, pra ir com a barriga, porque eu tô tentando entender, tá difícil, mas eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Porque, gente, é muita mitologia. Então é isso, a minha última falada. Provavelmente na próxima vai ser eu falando o que eu achei do livro. Vamos então a mais um desfecho de um vlog de leitura que durou incrível 5 dias. No dia domingo eu terminei agora o livro Coroa da Meia-Noite, Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. Então eu vim fazer, então, essa finalização que eu achei do livro, e é isso aí. Queria falar que, primeiramente, essa é a minha opinião. Você pode discordar da minha opinião. Opiniões são diferentes, opiniões são feitas para serem diferentes. Então, vamos lá, porque temos algumas críticas, alguns argumentos e algumas coisas que aconteceram nessa trama que eu preciso falar. Graças a Deus, agora eu tenho mais um embasamento para falar sobre esse livro aqui. Já vou adiantando que nesse livro aqui eu dei 3,5 estrelas. Foram poucas estrelas, mas já vou explicar o porquê. Mas foram 3,5 estrelas, o que foi surpreendente, porque no primeiro livro eu dei 4, ou seja, o segundo livro pra mim foi melhorzinho que o primeiro livro, que é uma surpresa, gente, isso nunca aconteceu. Eu nunca dou, tipo, estrelas menores pros livros de continuação, porque eu acho que os livros de continuação são mais rápidos, mas esse aqui não aconteceu. Segundo livro, nós vamos ter então, né, a Celaena já como assassina oficial do rei. E aí ela tá pegando listas de pessoas que o rei quer que mate, e ela tá indo atrás das pessoas. E aí ela acaba forjando a morte dessas pessoas. Ela não mata essas pessoas, mas ela acaba forjando a morte dessas pessoas, porque meio que elas são contrárias ao rei. E a Celaena nunca gostou do rei, então tipo assim... E aí, nesse livro aqui, nós vamos então ter, né, o desenvolvimento de muitos arcos. Os principais arcos é a questão da Celaena descobrindo as marcas, né? No primeiro livro, nós tivemos a revelação nos capítulos finais que o Duque, que o rei, que os ministros, eles estavam meio que fazendo uma corja de magia sombria. E tinha alguma coisa estranha ali. A Celaena, ela vai descobrir, né, nesse livro aqui, mais sobre esse arco. Também vai se desenvolver o arco do romance, vai se desenvolver, no caso, o arco do passado da Celaena. A gente também tem bastante coisa aqui do arco da Celaena, tá? Do passado da Celaena, então se preparem, tem bastante coisa. Inclusive, no último capítulo tem coisa para um caramba sobre o passado da Celaena. E também aqui nós vamos ter o desenvolvimento romântico da personagem com o Dorian ou com o Chaol, tá? E eu já vou falar sobre isso e vamos começar então falando sobre cada arco aqui. Gente, vamos falar sobre o arco do romance da Celaena, tá? Eu já quero eliminar esse arco porque eu acho que é necessário. Celaena, no final do primeiro livro, nós temos ela com o Sr. Dorian, né? No caso, metade do livro de Trono de Vidro foi ela com o Dorian. E ela termina o relacionamento com o Dorian no final do primeiro livro por questões de ela ser assassina oficial do rei e ele ser o príncipe herdeiro. E meio que ela não vê os dois juntos. Ser muito perigoso, tanto pra ele, tanto pra ela. Esse livro aqui, no Coroa da Meia-Noite, a gente já nos primeiros capítulos, nós já temos já um indício de que ela e o Chaol vão ter um relacionamento amoroso. Não deu outra, realmente eles têm um relacionamento amoroso. E, gente, o que eu tenho pra falar sobre esse relacionamento? Gente, a Sarah J. Maas, ela esquece do livro, tipo, ela esquece totalmente. E ela foca em desenvolver a relação do Chaol e da Celaena por incríveis aí umas 80 páginas só de enrolação dela com a princesa e com o Chaol. E veio a questão que eu fiquei na minha cabeça e que eu sempre falo, que é a lógica. Porque assim, de vidro, nós temos ela falando pro Dorian que ela não vai ficar com ele porque é muito perigoso pra ele, que é muito perigoso pra ela e que simplesmente não vai dar certo. E qual que é a lógica desse livro aqui dela simplesmente ficar com o Chaol? Sendo que também é muito perigoso pra ele, porque ela é uma assassina oficial do rei, e a gente percebe isso numa cena depois que o Chaol é sequestrado, simplesmente é sequestrado por conta da Celaena. E pra ela também é perigoso porque podem usar o Chaol como usaram para coisas, para, tipo, abalar ela. A única pergunta, qual que é a lógica da autora ter terminado com o príncipe?
nenhuma. E ainda a autora me coloca Dorian vendo as cenas fofinhas da Celina com o Chaol e ele meio que se remoendo por dentro, o que acaba fazendo que o leitor tipo, sabe, dá uma aflição maravilhosa, porque assim, ao mesmo tempo que as cenas dos dois são fofinhas, tá? Realmente, esse casal eu shippei pela maioria do livro. Mas qual que é a lógica? Eu queria entender, entendeu? Eu queria entender. A autora, ela simplesmente deixa o Dorian muito triste em relação ao casal principal, que é o Chaol e a Celina, e simplesmente mete um dane-se pra isso, tipo, vamos fazer o personagem sofrer mesmo. Não gostei dessa parte, achei uma parte totalmente hipócrita da parte da Celina, porque não tem lógica, entendeu? Se me dessem uma lógica, enfim, não tem lógica. Ela escondeu o relacionamento com o Chaol e ela poderia ter escondido a relação com o Dorian se ela quisesse, mas ela não quis. Então, assim, pra mim, foi uma manipulação da Celina, sim, no primeiro livro, e haja quem discorde de mim, mas essa é a minha opinião, e é essa opinião que pra mim prevalece na minha cabeça, e é isso aí. Pra mim não tem explicação, e pra mim é uma hipocrisia gigante, porque realmente não entendi. Esse arco, pra mim, é outra coisa também que aconteceu, foi que atrasou muito a história, tipo, demais. Se a autora estivesse desenvolvendo o arco do romance e desenvolvendo os outros arcos, beleza, fechou, mas ela meio que parou, pra mim ela parou o livro pra poder desenvolver o arco da Celina com o Chaol, e isso atrasou demais. É tipo o começo desse livro, que é quando eles estão começando a, né, se apegar emocionalmente a um outro. Pra mim foi o auge onde o livro ficou parado e eu fiquei tipo, tá, fofo, mas, né, vamos lá. Não terminou como eu queria, tá? O arco desse livro aqui foi fechado de uma maneira que eu não queria, que é, tipo, toda essa enrolação pros dois não ficarem juntos no final. Eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, é agoniante. Tipo, os dois não ficam juntos no final. Eu fiquei agoniada. Então, assim, pra quê? Eu espero que tenha alguma resolução, alguma coisa no próximo livro. Porque, ó, pra quê, cara? Pra que fazer um arco romântico tão complicado? Então, assim, história, acaba acabando, tipo, prendendo um pouco o livro, sabe? Então, o outro arco que eu tenho para discutir com vocês é a questão do arco dos rebeldes, tá? A Celina, ela vai acabar indo atrás de um dos acusados do rei. Ela recebe o nome de um acusado do rei, que inclusive o nome dele é Archer, se eu não me engano. Vai atrás dele, ela já conhece ele de antes, lá dos assassinos. E aí ela descobre que eles estão tramando coisas para com o rei. No caso, para acabar com o reinado do rei. Do nada, colocam a princesa envolvida. Tudo bem que a Nehemia, ela era uma princesa bem esquisita desde o primeiro livro, né? Que a gente, enfim, tava lendo ali. Mas assim, o final que deram, do porquê que ela tava envolvida, eu fiquei pensando qual que era, pra mim, não ficou claro pra mim ainda qual que era realmente o motivo dela estar naquele grupo desde o começo. No final, a autora quis dar uma revirada, tá? Não vou falar que não quis. Quis dar uma revirada no porquê que a princesa estava naquele motim, mas eu ainda fiquei muito em dúvida e pra mim ainda eu acho a Nehemia uma personagem muito sem sal. E spoiler, tá? Um baita de um spoiler. Não senti falta dela no final do livro, depois que ela morre. De verdade, não senti falta. Pra mim, Nehemia morta fez diferença alguma do que ela viva, tá? E fiquei muito brava com a Celina, porque simplesmente todo aquele rolê do Chaol pra poder se resolverem. E aí, de repente, a princesa parece morta e ela já não ama e não sente mais nada pelo Chaol, né? Mas esse arco do Archer foi bem legal, porque ele trouxe um pouquinho do passado da Celina. Eu já sabia que ela, outro spoiler massacrante, que ela é a princesa, né, a Aelin. Mas esse arco do Archer trouxe bastante do passado da Celina. Então foi uma das coisas que eu gostei bastante de ter visto nesse arco. Então, pelo menos nessa parte, a história andou bastante e esse arco foi maravilhoso pra mim em questão disso, né, descobrir um pouquinho mais do passado da Celina.
O outro arco que eu queria falar, no caso, seria sobre as runas, né? São runas, são marcas de ward. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, perdão aí, galera. Mas assim, das marcas de ward. No primeiro livro não tava nada claro pra mim, porque era o primeiro livro onde eu tinha contato com esse tipo de fantasia. Mas nesse livro, graças a Deus, ficou bem mais claro e me interessou. No final do livro nós temos várias revelações, várias coisas que acontecem, por isso que eu tô falando que a segunda parte do livro é melhor. E aí simplesmente nós temos várias revelações sobre essa marca. E eu fiquei impressionada como a Sarah J. Maas conseguiu construir um universo tão grande assim e tão detalhado assim. Então assim, as marcas de ward, esse arco foram maravilhosas e estou muito animada para poder descobrir mais sobre essas marcas, como que ela vai encontrar chaves. Amei aquele personagem da Morte, daquela fechadura lá, amei, foi maravilhoso, me fez lembrar um pouquinho Harry Potter. Então foi maravilhoso aquele personagem, o senso de humor dele. Gostando bastante e tô bem animada pra poder descobrir mais sobre esse mundo, galera. É um mundo muito bem construído. E por último, nós vamos pro final, né? O final, o que foi esse final, galera? Tivemos o quê? A Celina indo para o Wendling, eu acho que é assim que pronuncia o nome da cidade, se não for, culpem a Sarah J. Maas. Mas assim, o Wendling, ela vai pra Wendling em questão de ideias, né, do Capitão Westphal. Eu não sei o porquê que ele fez isso, eu não sei o porquê que ele sugeriu isso, mas basicamente ele fez um gancho, um baita de um gancho, porque a Celina, como já dissemos, ela é a princesa, né, a Eileen, que já tá claro isso bem no começo do livro. Quando começam a falar sobre ela, eu fiquei tipo, tá, é a Celina. Mas assim, literalmente o que o Chaol faz é mandar ela pra casa dela, tipo isso, sabe? Lá em Wendling é onde a família dela tá. Então, tipo, é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que eu odiei a decisão dele, porque teve aquele rolê pra poder ele e ela ficarem juntos, eu amei a questão disso, porque agora a Celina vai ir pra Wendling e vai, ó, acabar com o governo do rei. Então, tipo assim, valeu, Chaol, mas vocês poderiam ter sido mais rápido no começo do livro, né? Porque só Deus na causa pra aguentar o começo do livro. Então, assim, expectativas para o próximo livro? Altíssimas, na verdade. Eu acho que eu tô com expectativas lá no topo pra ler a Herdeira do Fogo. Inclusive, já está aqui, mas eu não vou ler agora, mas já tá aqui. Tô muito animada pra ler a Herdeira do Fogo. Quero que a Celina volte e meta faca em todo mundo. Final, se você não pega desde o começo, é surpreendente. É tipo um final pá, entendeu? E um arco que eu esqueci de falar, que é o do Dorian e os poderes dele. A gente descobre que o Dorian, ele tem poderes. Ainda pra mim não ficou muito claro quais são os poderes que o Dorian tem. Tipo, no começo do livro a autora coloca os poderes do Dorian como de gelo. Aí depois coloca como fogo. Aí depois colocam como ele consegue parar as coisas, né, tipo, mental. E eu fiquei, tá, o que que esse moço faz? Pelo amor de Deus. Espero que ela desenvolva mais no próximo livro. Na verdade, nem o Dorian sabe o que ele pode e é capaz de fazer. Então, eu tenho quase certeza que ela vai colocar no próximo livro. Então, esse é outro arco que eu nem citei, porque é um arco que não fechou, tá, gente? Eu acho que esse arco tem muito pano ainda pra dar pra manga. Então, assim, é um arco também que deixou em aberto. Em geral, é um livro bom, porém, eu achei lento para uma continuação, tá? É lento porque foca em arcos que, pra mim, não deveriam ter se desenvolvido com tanta lentidão assim. Poderiam ter se desenvolvido com menos, que eu acho que ficaria bem melhor pro leitor. Então é isso, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, minha opinião, não me odeiem por isso. Até o próximo vídeo. E é isso.